Muito boa tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você fica muito bem informado sobre o que acontece na Câmara e também na nossa cidade. Vamos aos destaques da edição desta terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Câmara realiza audiência pública sobre LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vereadores ouviram sugestões sobre como o orçamento da cidade deve ser aplicado. Dia Nacional de Imunização. A data foi criada para chamar a atenção para essa medida essencial na prevenção de doenças. A gente aproveita, claro, para mostrar como está a adesão às vacinas aqui em São José. E olha, muitas delas estão com o índice abaixo da meta. Essas e outras notícias a partir de agora. Um dos documentos mais importantes para a gestão pública e que estabelece metas e prioridades para a administração municipal é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela prevê ações e medidas que vão ser colocadas em práticas durante o período de um ano. Os vereadores precisam votar a LDO de 2027, mas antes abriram as portas da Câmara Municipal exatamente para ouvir a população durante uma audiência pública. O plenário da Câmara Municipal recebeu a última audiência pública de debate sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, a LDO. A reunião foi conduzida pelo presidente da Câmara, o vereador Roberto do Eleven. Estiveram presentes o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José Nabuco, e o diretor financeiro da pasta, Alexandre Anacleto. A população também participou do encontro. Das 13 pessoas presentes, 6 se inscreveram para falar pelo tempo de 3 minutos cada. Nós estamos falando aqui de 5 bilhões e 300 milhões, para ser gasto em nossa cidade, como foi mostrado ali, 1 milhão e 300 para educação, saúde, e a população tinha que interagir mais para colocar suas ideias que eles têm sobre a nossa cidade. As audiências públicas, elas são um requisito para aprovação das peças orçamentárias. É muito importante que a população demonstre aonde ela quer que o dinheiro seja aplicado. Então, tanto no PPA quanto na LDO e na LOA, a gente realiza as audiências, coleta as sugestões dos munícipes, leva isso para as áreas técnicas, discute internamente e o gestor decide o que ele vai fazer ou não. Entre as demandas apresentadas pela população estavam a solicitação de moradores do bairro Capão Grosso que pediram melhorias no sistema de saneamento básico na região e a construção de novas áreas de lazer, além de valor maior no orçamento do próximo ano para projetos de regularização fundiária. Falando em saneamento básico, o bairro Capão Grosso 1 chegou o saneamento básico, mas a minha rua, que é a rua mais crítica, que é a Rua E, não chegou ainda. E venho falar também para uma área de lazer para o Capão Grosso, que já foi regularizado, mas a gente não tem nada lá, nenhuma área de lazer. Outras reivindicações apresentadas durante a audiência foram a instalação de água potável em residências do bairro Recanto da Piedade, a ampliação das escolas de tempo integral, contratação de profissionais de saúde e ações de acolhimento e atendimento a dependentes químicos em situação de rua. A LDO é a lei que estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte. É um instrumento que orienta como os recursos públicos arrecadados pelo Executivo serão utilizados. A estimativa de arrecadação para 2027 é de 4,85 bilhões de reais, entre receitas municipais e repasses dos governos estadual e federal. O montante é 5,8% maior na comparação com o valor de 2026. O planejamento, de acordo com a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é composto por 3 peças. O plano plurianual, que ele é de 4 anos, ele prevê as diretrizes, objetivos e as metas para a administração. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define as metas e prioridades. Então, ela é uma peça anterior à lei de orçamento, que é onde a gente define de fato os valores. Nós fazemos uma estimativa dos valores
de arrecadação, que nós estamos prevendo para o ano seguinte, na LDO também, mas o papel principal dela é definir algumas metas de arrecadação, metas de endividamento, despesa com pessoal, enfim. Ela traz uma série de artifícios que vão ditar como a lei orçamentária vai ser executada no ano que vem. Para o munícipe que não compareceu às audiências públicas da LDO, ainda é possível dar sugestões sobre o orçamento do próximo ano por meio do hot site da Câmara. Mas atenção, porque o prazo é curto. Até 10 de junho pode deixar suas reivindicações, suas ideias, suas opiniões aqui no site da Câmara, que tudo vai ser encaminhado para a Prefeitura e o retorno vai ser dado para os munícipes. Hora de saber quais são as oportunidades de emprego abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, ajustador mecânico, analista fiscal, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar nos serviços de alimentação, balconista, camareira de hotel, costureira em geral, cozinheiro geral, empacotador à mão, encarregado de frios, lavadeiro em geral, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de refrigeração e climatização, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, montador soldador, motorista de caminhão, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações, operador de caixa, operador de rolo compactador, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo e receptivo, operador de utilidade, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista de hospital, repositor em supermercados, serralheiro de metal, serralheiro montador, servente de obras, soldador manual, técnico em manutenção de máquinas, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor pracista. Ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando seu RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica localizado na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Hoje é Dia Nacional da Imunização, data importante, né, para chamar a atenção da população sobre como as vacinas fazem a diferença na saúde de toda a comunidade. Manter a carteirinha em dia, seja das crianças ou dos adultos, é um dos melhores métodos para prevenir doenças e infecções. E quem segue direitinho o calendário de vacinação traz tranquilidade para toda a família. A Gabriele mostra toda orgulhosa as carteirinhas de vacinação das filhas, a Amália, de 2 anos, e a Catarina, de 4 meses. Tudo organizado para manter o calendário de imunizações da família em dia. Você está prevenindo possíveis riscos, né? Eu não quero ver minha filha no hospital, eu não quero ver minha filha, enfim, sendo privada da convivência com os amigos porque ela está doente, né? E então, assim, a gente fica muito mais tranquilo, né? Até mesmo porque eu tenho que prevenir as doenças da minha maior para ela não pegar na minha menor. Então, eu já vacino a Amália pensando no que é melhor também para a Catarina. A dorzinha é passageira. Logo, a Alice, que acabou de completar 1 aninho, já está calma e até interagindo com a nossa câmera. Na UBS, foram 4 vacinas de uma vez. É importante, né? Principalmente agora que ela vai para creche, né? Primeira vez na escolinha, então é bom sempre estar em dia com as vacinas, né? Ainda mais agora, essa época de gripe, é bom estar protegido, né?
sempre. No Brasil, há 52 anos, o Programa Nacional de Imunizações garante acesso gratuito às vacinas. O programa é referência mundial na prevenção de doenças transmissíveis. Atualmente, são disponibilizados 50 imunobiológicos para todas as fases da vida, da infância à terceira idade. A Ana Cristina veio tomar as vacinas da gripe e da Covid. A dona de casa conta que incentiva toda a família. Importante, a vacina é muito importante para todos. O que a senhora diria, para pessoas que não estão se vacinando, estão acreditando em notícias falsas? Tem que vacinar. É por meio da vacina que o nosso corpo cria anticorpos que nos protegem de muitas doenças. O professor de medicina da USP, Gonzalo Vecina Neto, um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde, explica por que manter as vacinas em dia é tão importante para a saúde coletiva. A questão do Programa Nacional de Imunização é vital, porque para que uma doença não circule, o vírus ou a bactéria, o micro-organismo de uma doença qualquer, para que ela não circule, eu tenho que ter grande parte da população vacinada. Então, se algumas pessoas se vacinarem, elas se protegerão, mas as outras pessoas estarão expostas. Quando eu consigo uma cobertura acima de 70%, eu consigo fazer com que o agente etiológico, o micro-organismo, o vírus, a bactéria, deixem de circular e de produzir mais doença. Então, é fundamental que toda a população esteja protegida para que a gente aumente a proteção de todos nós. Então, daí a importância do Programa Nacional de Imunização e de nós imunizarmos a maior parte das pessoas. Sempre tem alguém que não vai tomar vacina. Essa pessoa que não toma vacina está protegida porque todos os outros tomaram vacina. O único problema que ele tem que tomar cuidado é se ele for viajar para fora do país. Ou, às vezes, quando a gente tem a reintrodução desse micro-organismo por viajantes. Em São José dos Campos, as ações de imunização são coordenadas pela Secretaria de Saúde. Atualmente, o foco são as vacinas contra a gripe. No calendário nacional de vacinação, também estão incluídas imunizações contra doenças graves, como a poliomielite, rubéola, hepatite B, coqueluche e o sarampo. Este último permanece com alta incidência em vários países. A preocupação é tanta que, por causa dos recentes surtos de sarampo nos Estados Unidos, Canadá e no México, países sedes da Copa do Mundo 2026, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o risco de reintrodução do sarampo no país por causa do fluxo de viajantes. Segundo a nota técnica do governo, em 2025 foram confirmados mais de 248 mil casos de sarampo em todo o mundo. Só no Canadá foram 5.062 casos. No México, 6.152. E nos Estados Unidos, 2.144 casos no ano passado e 721 somente em janeiro deste ano. Nos últimos anos, os imunizantes têm sido alvos de informações falsas no mundo inteiro. Esta desinformação leva muitas pessoas a não se vacinarem e até mesmo pais deixam de imunizar os filhos. As pessoas têm medo de tomar uma vacina que pode causar algum efeito colateral, uma vez que elas não estão vendo a doença circulando, elas não estão vendo pessoas doentes. Você está protegido por uma população que está em seu entorno e que está vacinada. Mas a partir do momento que a vacina começa a diminuir, a cobertura começa a diminuir, as doenças vão começar a aparecer. Então, a gente tem que procurar se informar com relação a essas doenças, que elas não desapareceram, elas só não estão circulando porque grande parte da população está imunizada. A partir do momento que essa imunidade cair, essas doenças vão voltar. É importante que a gente tome atenção no calendário vacinal e se vacine, porque vacinar é proteção. E tem mais, é garantido que um remédio que é vacina foi testado e retestado para não produzir doença. Então, vacina é segura e nos protege de doenças que poderiam trazer consequências para a nossa saúde.
Quando as vacinas estão em dia, a saúde agradece. E as mamães Gabriele e Giovana também. Olhar esse momento da picadinha, né, como uma picadinha mesmo de amor, de saúde, de prevenção, né? Eu acho que isso é primordial a gente olhar e entender que quando eu vacino meu filho, eu não estou vacinando meu filho só para ele, eu estou vacinando para a sociedade. É bom manter em dia, né, para evitar algo grave, né, algo grave de ficar internado, né, e mais para a saúde deles, né, que é importante estar sendo vacinado. Fica mais tranquilo. Isso, mais tranquila, isso mesmo. Que linda, Alice! É isso aí, Giovana. A filhota protegida traz muita tranquilidade, né? E assim como a Giovana, é fundamental que todos tenham consciência da importância desse gesto simples que garante proteção para toda a população. E um alerta: aqui em São José, a adesão está abaixo da meta. Vamos entender melhor a situação? Quem traz todos os dados para a gente é o repórter João Delfino, que já está aqui. Tudo bem, João? Boa tarde. Oi, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo aqui com a gente. Acabamos de conferir essa matéria sobre a vacinação. Vamos então saber como está a cobertura vacinal aqui em São José dos Campos. Bom, o Programa Nacional de Imunizações, ele trabalha com metas de cobertura vacinal que variam entre 90% e 95%. Então, o ideal é que as vacinas tenham, de acordo com aquele público que está apto, né, a tomar aquela determinada dose, o público-alvo, que cada cidade tenha entre 90% e 95% de adesão nessa cobertura vacinal. Aqui em São José dos Campos, todas as vacinas disponíveis no momento estão abaixo dessa meta. Olha só, a gente pode chamar atenção aqui para BCG. A dose da vacina BCG, atualmente, 83% daquelas pessoas que estão aptas a receber a dose da vacina já se vacinaram. Então, uma vacina que está abaixo da meta da cobertura vacinal, assim como todas as outras, né, que estão abaixo. A febre amarela, por exemplo, tem quase 79% de adesão. A tríplice viral está em 82%. A poliomielite é a que tem o melhor índice, está com 92%. Ainda assim, é abaixo, o ideal seria pelo menos 95%. Mas a gente pode chamar atenção para a dose de reforço, a primeira dose de reforço da poliomielite, que está em 77%, ou seja, a polio, ainda que esteja abaixo, é a que mais se aproxima do ideal. Porém, a dose de reforço está em 77%. No site da Prefeitura é possível conferir também outros números. Todas, como eu disse, estão abaixo do que é o ideal segundo o Programa Nacional de Imunizações. Por isso, deixamos aqui então as formas que o cidadão joseense pode se vacinar. Ele pode procurar uma das UBS, uma das unidades básicas de saúde Resolve, uma UBS como essa que nós estamos vendo aqui atrás, a do Jardim Paulista, olha só, até o cartaz que mostra posto de vacinação. Então, ele pode procurar uma dessas unidades básicas de saúde. Ele pode consultar pelo aplicativo Vacina Rápida para saber qual posto de saúde tem aquela vacina que ele está precisando tomar. Pode também consultar informações pelo telefone 156, mas as unidades básicas de saúde funcionam das 8 às 17 horas ou até às 9 horas da noite, dependendo da região. O Colégio Tablô também tem um horário estendido para atender os cidadãos que desejam se vacinar, podem procurar também ao longo da semana. E também nas feiras livres de São José dos Campos, a Secretaria de Saúde está com tendas para vacinação para algumas doses. Então, nas feiras livres também disponíveis algumas doses para que os cidadãos possam se imunizar. Você pode acompanhar no site da Prefeitura, então, os endereços, os horários de funcionamento de cada um dos postos de vacinação. É muito importante que a cidade amplie esses índices para que a cobertura vacinal melhore e, é claro, nenhuma doença sobrecarregue até o próprio sistema de saúde pública da cidade. Volto ao estúdio do Boletim Legislativo. Maravilha, João. Muito obrigada pelas informações. Está aí um panorama trazido pelo repórter João Delfino, que destacou, inclusive, as alternativas para você se vacinar. Então, não tem desculpa. Vamos garantir saúde para todo mundo. E a gente vai ver agora como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo.
A tarde de hoje, terça-feira, será de sol entre muitas nuvens e com períodos de céu nublado. Não há probabilidade de chuva. Temperatura máxima de 23 graus e mínima de 10. Amanhã, quarta-feira, o tempo continua praticamente o mesmo. Sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há probabilidade de chuva, máxima de 23 graus e mínima de 11. E toda semana a gente fala sobre bem-estar e dicas para melhorar a qualidade de vida aqui no Boletim. É o quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou o Braulio Nunes, eu sou médico pneumologista e a tuberculose é uma doença que é transmitida pelas vias respiratórias. Então, ao falar, ao tossir, ao espirrar, a gente emite pequenas gotículas que ficam no ar e podem ser inaladas e caso você tenha tuberculose, a doença pode ser transmitida. Então, se você for tossir, se você for espirrar, se você falar e estiver sentindo sintomas respiratórios, cubra a boca, use máscara e evite contaminar outras pessoas com a tuberculose. A gente fala agora de um assunto importante e que merece a atenção de toda a comunidade. No próximo dia 12 é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região realiza aqui em São José dos Campos o Fórum Mapeando Futuros, que discute com entidades e também com o poder público, a sociedade civil, medidas para evitar a violação de direitos e garantir oportunidades para crianças e adolescentes. As informações sobre esse evento, quem vai trazer para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Boa tarde, Ana, tudo bem? Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, São José dos Campos está recebendo o Fórum Mapeando Futuros, que é um fórum de proteção integral e aprendizagem. E para a gente entender como é que vai funcionar esse evento, eu converso com o Dr. Ademar, juiz do trabalho, coordenador do Juizado Especial da Infância e da Adolescência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Dr. Ademar, para quem está em casa entender, o que vai ser esse Fórum Mapeando Futuros e qual o principal objetivo dele? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. O nosso propósito maior é criar um ambiente de oportunidades para jovens, empresários, pessoas interessadas, técnicos, todas as pessoas que tiverem interesse em questões relacionadas à infância e à adolescência. Nós teremos um dia inteiro de atividades múltiplas e estão todos convidados a participar. Doutor Ademar, conta pra gente, quem for no dia do fórum, na próxima quarta-feira, dia 10, que serviços, oficinas e atividades vão estar disponíveis para o público? Veja, o CEF ele tem um espaço bastante amplo, com auditórios e um espaço para exposições, então a gente está aproveitando bem esse espaço para oferecer palestras, workshops de interesse dos jovens, workshops de interesse de empresários, e a gente vai ter várias entidades participando e expondo seus projetos e seus serviços para toda a população de São José dos Campos. E qual que é a importância de se discutir a proteção integral e aprendizagem para crianças e adolescentes? Veja, quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente pensa numa pessoa numa condição peculiar de desenvolvimento. Então a gente precisa aprender a ter esse olhar especial para a criança, para o adolescente e pensar quais são as violações possíveis de direito. E o trabalho infantil é uma das hipóteses de violação de direitos de crianças e adolescentes. E dia 12 de junho é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse é o motivo da gente estar reunido no dia 10 lá no CEF. E para a gente finalizar, como que esse evento também contribui para a formação profissional e a inclusão do jovem no mercado de trabalho, já que a gente vai ter diversas entidades por lá? Veja, quando a gente pensa em trabalho infantil, a gente se pergunta por que, o que leva uma criança a sair da escola e ir trabalhar. Então a gente precisa criar oportunidades para essas crianças, para esses adolescentes, na verdade, e para as famílias, para que eles não precisem deixar o estudo, o lazer, a família, para ir para o mundo do trabalho. Então existe uma forma toda especial de se ingressar no mercado de trabalho de forma acompanhada, de forma apropriada a essa faixa etária. E lá teremos várias entidades que são formadoras de aprendizagem,
que vão estar oferecendo cursos de muitas áreas diferentes para todo mundo que tiver interesse em saber um pouquinho mais de como entrar no mercado de trabalho, aliando educação e crescimento profissional. Doutora Ademar, muito obrigada pela sua entrevista. Então, gente, o fórum já é essa semana, na quarta-feira, dia 10. Acontece no CEF, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O CEF é o Centro de Formação do Educador, que fica na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana. É uma oportunidade aí que quem quer saber um pouquinho mais aí tem que aproveitar. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Então, olha, só reforçando o que a Ana já trouxe aí de informação, o evento acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã e é aberto ao público. No site oficial do TRT, você encontra a programação completa. É o trt15.jus.br. E o Boletim Legislativo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. As reportagens que você assistiu hoje vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Então fique à vontade para assistir e compartilhar o conteúdo. Amanhã estaremos de volta e, claro, eu espero por você. Até lá!